E nesse terceiro vídeo, vamos, ainda falando sobre inteligência artificial, vamos falar sobre alguns detalhes que a inteligência artificial ridícula jamais poderia ter e jamais terá, né? O amor, o perdão e a caridade. E tudo isso ainda temos o maior dos diferenciais, a nossa alma, o nosso espírito. Por que eu estou falando isso daí? Porque temos hoje em dia já muitos contatos com inteligências artificiais, seja pelo sistema de autoatendimento, né, com algumas ligações. Em alguns países já os robôs, né, os humanoides. Então é interessante já pensarmos um pouco à frente sobre isso. Essas coisas, o amor, o perdão, a caridade, que diferenciam a nossa alma, nosso espírito, são coisas que transcendem, né, aquele sentimento de ajudar alguém. Ele não é baseado, o nosso coração não se baseia em regras. Ele tem aquele detalhe que chamamos de intuição. Nossa própria lembrança, o déjà vu, nostalgia, sonhos, ou quando deixamos algo que para a maioria das pessoas é uma loucura, largar uma faculdade, deixar um trabalho, deixar um relacionamento para ir em busca de algo na essência, são todas coisas que jamais a inteligência artificial ridícula poderiam ter. Esses tipos de sentimentos, vejamos um exemplo. Atendimento de um médico. Existem atendimentos nos quais, sim, logicamente, não seremos radicais. O princípio de filtragem inicial, ela pode existir. Mas, a partir do momento que a mídia coloca aquele marketing fomentado de que o médico virtual, estou colocando esse exemplo de médico, mas não pela classe, mas somente um exemplo do qual já existe, por existir. A pessoa, o qual está sendo consultada, pode, sim, ter um diagnóstico errôneo por algum detalhe do qual um médico virtual, uma inteligência artificial ridícula, jamais poderia ter. Percebem como é complicado? É algo que se realmente tem-se a pensar muito. Portanto, não devemos considerar tanto esse primeiro impacto que novamente a mídia tenta nos colocar a fim de criar uma polêmica sobre as inteligências artificiais. Mais um exemplo, a indústria do cinema. Hoje em dia é possível você criar
milhares de pessoas para atuarem de forma incrível, ainda se diga, nos filmes. E já foi se feito até greves contra isso, porque tira o trabalho das pessoas que poderiam estar trabalhando nos filmes e colocam pessoas virtuais. Então percebe-se que esse problema ele não ocorre somente com substituições de uma pessoa que trabalha na portaria, que depois coloca um porteiro eletrônico. E com isso, o que acaba ocorrendo? Com todas essas mudanças, acabamos tendo um mundo menos humano. E, por sua vez, paralelamente, há a valorização do humano. Então, toda essa imaginação, toda essa maneira que as pessoas acreditam que virá a ser o mundo é totalmente errônea, é totalmente ridículo. O filme De Volta para o Futuro mostrou isso num clássico. Carros voadores. E sendo que não. Pode ser, sim, até chegar a ser. Mas não da maneira como a mídia tenta fomentar. Então é bom ter muita calma quando nos deparamos com todos esses processos, porque eles nem sequer ainda têm uma definição. É interessante as imagens cada vez mais realísticas. Isso aí tínhamos nos videogames de 1980, que eram quadradinhos, e mesmo assim achávamos aquilo muito perfeito. Então, por mais que se caminhe essa inteligência artificial ridícula, por mais que ela tente imitar o ser humano, ela sempre estará muito longe, porque são dimensões completamente diferentes. Gratidão, gratidão, gratidão.